Oi gente, meu nome é Thalita e hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre este livro, O Método Bullet Journal, escrito por Ryder Carroll, que inclusive é o criador do Bullet Journal, né? Tudo que a gente faz hoje foi por causa das ideias desta pessoinha aqui, e nesse caso ele foi traduzido pela Flávia Souto Maior também. Esse livro aqui ele foi uma coisa bem interessante pra mim. Eu acabei vendo muitas pessoas falando sobre ele, lendo sobre ele, e aí eu pensei, por que não, não é mesmo? Eu conheci o Bullet Journal há uns anos atrás, quando eu estava procurando uma alternativa para poder me organizar um pouco melhor. E aí nessa de procurar, e algumas pessoas que eu conheço já faziam o bujo, né, que é uma forma carinhosa da gente chamar o Bullet Journal. Eu comecei a seguir essas pessoas que faziam o bujo e que postavam nas redes, né, como que ficava, o layout da semana, layout do mês, tracking do que você imaginar. E eu sempre achei as coisas muito bonitas e desenhar, pintar sempre foi uma vontade que eu tinha desde pequena. E quando eu era bem mais nova do que hoje, eu já tentava desenhava muitos animes e mangás e tentava fazer coisas mais, né, otaku possível, porque eu sou uma dessas pessoas que gosta de coisas otaku. E nessa vibe aí eu comecei os meus primeiros passos no desenho. E aí quando eu vi toda aquela galera postando aquelas artes lindas, né, que juntava basicamente o que eu gosto com o que eu precisava, né, que era os desenhos, que é a parte que eu gosto de fazer o design, de pensar nas cores e etc. E também a parte de organização, que é uma parte que eu gosto muito de fazer, mas que eu estava um pouco perdida e precisava realmente me reorganizar e entender métodos que pudessem funcionar de uma forma um pouco melhor para mim. A gente sabe que a organização de cada um é muito pessoal, né? Esse livro aqui, ele é um livro exatamente para te ajudar nesse ponto, porque ele, embora seja um método, né, e junto com a sua metodologia tem algumas regras e algumas coisas que são já fixas, digamos assim, você não necessariamente precisa seguir à risca tudo o que ele fala e nem fazer da forma que ele faz. O importante é o conceito da organização e aí você adapta isso à sua forma de desenho ou à sua forma sem desenho ou à sua forma de se organizar, seja ela do jeito que for. Então por isso que eu gostei tanto desse livro e tenho falado tanto dele. Eu fiz recentemente aqui no canal um vídeo que eu falo sobre as minhas escolhas para planner para 2019. Acho que foi mais no ano passado. Eu comecei a fazer o meu primeiro bujo, né? Peguei um caderno e comecei a fazer os meus meses de uma forma desenhadinha e etc. E aconteceram duas coisas aí, sendo que uma delas não foi tão legal assim. A primeira das coisas foi que eu comecei a conhecer um pouco mais, né? E praticar um pouco mais o meu estilo de desenho e as coisas que eu gostava de fazer. E o legal do bujo é exatamente isso, é que você não precisa fazer nada perfeito, você precisa fazer as coisas de uma forma que sejam práticas para você poder, no seu dia a dia, se organizar. Então isso funcionava muito bem, essa parte. E o mais legal também é que, como ele é um caderno que você faz, ele é uma página em branco, você simplesmente no próximo mês, caso você não tenha gostado desse layout do mês que você fez, no próximo mês você muda ele completamente, transforma ele em outra coisa que seja viável para você naquele momento. Então ele é altamente customizável, altamente fácil de você mudar. Então assim, é muito legal essa parte. A parte que não foi tão legal foi a parte em que eu comecei a me sentir um pouco fracassada quando eu começava a comparar os meus desenhos com os desenhos de outras pessoas. E a gente tende muitas vezes a acreditar que quando a gente vai fazer qualquer coisa artística, seja ela qualquer coisa, até mesmo um vídeo no YouTube, a gente acha que todas as pessoas que já estão lá no topo, né, que já estão há um tempão falando, que falam bem, falam, né, e às vezes nem precisa editar o vídeo dela, porque o vídeo dela é tão maravilhoso que basta só dar o play e já tá lindo, enfim. A gente acha que essas pessoas nasceram prontas, elas têm um dom, né? O dom de desenhar, o dom de falar, o dom de não sei o que mais. E aí, às vezes,
a gente tem que parar para perceber que, assim, é óbvio que tem mais pessoas que têm mais facilidades para uma coisa do que para outra. Eu, por exemplo, com coisas manuais, tenho muito mais facilidade do que se você me mandar fazer uma conta de divisão do barzinho que a gente tá, que aí o negócio trava tudo aqui, nada mais funciona. Então, é óbvio que a gente tem facilidades, mas não quer dizer que isso sejam dons. Mesmo para quem tem facilidade, o treinamento é tudo. E aí foi nessa hora que eu comecei a repensar muito se o bujo servia para mim, porque eu via uns layouts maravilhosos, criativos, coloridos, lindos, e eu não era capaz de fazer aquilo. Até que achei o livro do método do Bullet Journal e descobri que toda essa papagaiada que a gente faz é completamente desnecessária. Na estrutura do livro, ele por si só já tem algumas divisões, né? Que a questão da preparação, né, que ele vai falar, e nessa parte aqui da preparação, ele vai explicar muito pra gente o porquê que ele escolheu fazer o Bullet Journal, da onde isso surgiu, qual era a necessidade dele que fez com que ele achasse o método em que funcionasse para ele se reorganizar. E essa parte eu peço que vocês não pulem, por mais que vocês já conheçam, porque é uma parte muito legal que vai ter compartilhamentos de pessoas diferentes e não só o Ryder Carroll, falando sobre a importância que tudo aquilo do Bullet Journal, que tudo que o Bullet Journal traz pra gente, por que aquilo é tão importante para essas pessoas. E essa vivência foi mais basicamente o que me fez ver que, nossa, realmente é por isso que o bujo é importante para mim e eu não tinha me dado conta. Logo em seguida, ele vai falar sobre o sistema em si. E aí, nessa parte aqui, ele vai ser muito mais técnico e vai trazer pra gente, né, as técnicas que ele usou para criar o método. Sendo que todas essas técnicas você pode, inclusive, adaptá-las, não usá-las, ou usar algumas e não todas. Então é um método completamente aberto que você pode fazer da forma que for mais confortável para você. E é por isso que eu amo tanto esse método. Enfim, logo depois ele vai falar sobre prática, né? E aí aqui ele vai tentar ensinar alguns exercícios para você construir o seu primeiro bullet journal, se for o caso. E depois ele vai falar sobre a questão de arte, né? E aí nessa parte de arte, a gente pode trazer várias coisas, né? A gente pode trazer tanto a questão de você tentar fazer um bullet journal o mais clean possível. E aí, para isso, você não precisa nem de uma caneta colorida, se você não quiser. E aí que eu comecei a perceber que o bujo, ele era muito mais do que um caderno em que a gente faz praticamente um scrapbook cheio de coisas coladas e escritas, lettering, caligrafia e etc. A gente não precisa de absolutamente nada disso para fazer o bullet journal. Se você tem algum problema para você se reorganizar na vida, focar nas suas metas, criar um planejamento para sua vida, que seja de longo prazo e curto prazo, esse método aqui pode te ajudar demais e você só precisa de um caderno, né? Que não necessariamente precisa ser um Moleskine, um caderno pontilhado. Ele pode ser um caderno com linha, pode ser um caderno da forma que você achar mais confortável e uma caneta. Só que a gente tende a fazer as coisas parecerem tão mais difíceis, tão mais inalcançáveis e acaba desistindo no meio do processo por causa disso, sabe? Então, assim, esse livro aqui é óbvio que eu dei 5 estrelas para ele, porque além de ser usuária do Bullet Journal, aprimorei as técnicas, aprimorei o que é realmente o Bullet Journal, aprimorei a forma de organização e para mim ela tem funcionado melhor ainda de como eu fazia antes. E é óbvio que assim, eu continuo testando os meus desenhos, continuo testando as minhas artezinhas, porque é uma coisa que eu gosto, mas não necessariamente você precisa fazer. E é isso que eu acho tão maravilhoso nesse método aqui. Se você gosta de organização, se você gosta do bujo, de bullet journal, de planner e etc.,
dá uma chance para esse livro aqui, porque ele é muito legal, ele é muito maravilhoso. Obviamente que eu dei 5 estrelas, favoritei esse livro aqui, porque pra mim ele foi muito mais importante do que um simples livro que vai me dar uma técnica. Ele abriu os meus olhos e me ajudou a me cobrar tão menos, mas tão menos, que hoje, mesmo que eu faça só uma linhazinha no bullet journal, eu já me sinto muito orgulhosa, porque o que é mais importante não é que o bujo fique lindo e maravilhoso para a gente postar no Instagram, mas que ele ajude a gente a ter mais saúde mental, se organizar e focar nas nossas metas. Então, hoje eu entendo o real sentido do bujo, que não é fazer só um caderno de sketchbook de desenhos. Então, pra mim, ele fez toda a diferença e eu espero que faça diferença pra vocês também. E se você já leu, inclusive, coloca aqui embaixo o que você achou sobre esse livro. E se você faz bujo, se você também gosta de fazer desenhos e tal, deixa o seu link aqui embaixo. Eu adoro conhecer novos artistas, adoro ver as pessoas que estão começando ou que estão já no high level, pra gente poder se inspirar, pra poder chegar lá também. Eu também fiz um Instagram que é exclusivo pra eu falar sobre bujo, porque eu acho que no meu Instagram pessoal tava uma coisa muito confusa, então eu acabei fazendo pra colocar lá só as minhas coisas do bujo, os meus letterings, os meus desenhos. Então, se você quiser compartilhar por lá também, o link também tá aqui embaixo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostaram, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo. Me segue aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se quiserem um Planner with Me, me conta aí, que a gente pode tentar fazer um juntos por esses meses aí pra frente. Aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.